Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos permitiu viver. E por causa disso nós regozijamos neste dia, nós nos alegramos nele, porque Deus nos deu fôlego de vida, paz, salvação por meio de seu Filho, a esperança viva do reino vindouro do Messias. E isso nos basta. A graça dele já nos é suficiente. Graças a Deus por mais um dia. Estamos aqui numa live que vai falar sobre aplicações práticas. E hoje a gente vai ver Jesus Cristo fazer um sermão, uma pregação para os seus discípulos sobre o que ele espera da vida prática dos seus discípulos, daqueles que tornariam seus seguidores. Então, meu Deus, essa live de hoje, o Espírito Santo, eu sei que vai trazer muito ensinamento para nós, muita reflexão para nossa mente, para o nosso coração, e eu sei que Deus vai alcançar quem Ele quer alcançar. E esse é o objetivo, agradar a Deus e que Ele alcance quem Ele quer alcançar. Amém? Olha quem está aqui hoje, a nossa querida Raquel. Seja bem-vinda, que saudade, amada. Nós nunca nos vimos pessoalmente, mas em um certo período tivemos mais tempo juntas, né? Que bom estar aqui de novo com você. A Dani também, seja bem-vinda, Dani. Jesus abençoa vocês. Hoje nós vamos Mateus 5, 6 e 7, falando sobre o Sermão do Monte. Mas antes vamos clamar pela ajuda do Espírito Santo. Amém? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Senhor Jesus, tudo é por Ti. Tudo é para Ti, Tu é a glória. A palavra é do Senhor, ela é eterna. O Senhor mesmo falou do poder dessa palavra e de como ela é importante, de como ela é eterna, de como ela é eficaz. O Senhor mesmo falou de como é importante aprender e ensinar, de que nada dessa palavra vai passar, nem um tio sequer. E nós queremos, Senhor, não apenas como os fariseus, sermos doutores da lei, sermos tão conhecedores da letra, e deixar que o nosso coração não seja ensinado pelo Teu Espírito. Não é o que queremos, Senhor. Nós não queremos aqui, Senhor, conhecer da teologia apenas para receber algum reconhecimento humano. Nós queremos entender o que o Senhor espera de nós. Jesus, portanto, eu te peço a nós, os Teus pequeninos, revela-nos. Revela-nos, Senhor, o que ainda está escondido. Revela-nos como nós devemos aplicar os Teus princípios. Revela-nos, Senhor. Porque somente pelo Teu Espírito nós podemos ser transformados, pelo poder da Tua palavra. E é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Mark, minha amiga querida, minha amiga do céu. Então hoje nós vamos meditar, né, nesse sermão maravilhoso. Vamos lembrar aqui um resumo do que nós lemos nos 4 primeiros capítulos. A gente vai ver a genealogia de Jesus. Depois como foi o nascimento de Jesus, toda a oposição ali de Herodes. A gente vai ver como que José teve que fugir para o Egito. Quando ele voltou, ele não volta para a Judéia, onde Jesus nasceu ali em Belém da Judéia, mas ele vai mais para cima, vai para Galileia e vai morar em Nazaré. Nós sabemos que é a cidade de Maria, porque lá em Lucas a gente vê o anjo indo até Nazaré para falar com Maria, que ela seria mãe, né, do Deus conosco, do nosso Emmanuel. E então eles voltam para Nazaré, mas Jesus, depois do início do ministério dele, o que ele faz? Ele desce de novo para a Judéia, é batizado por João, fica ali até João ser preso, até que ele volta então para a Galileia, mas não para Nazaré. Ele fica em Cafarnaum, que é a beira-mar. Ontem eu até estava falando com meu marido, por isso que eu gosto tanto de praia. Até Jesus escolheu começar e fazer boa parte do ministério dele à beira-mar. Porque a gente de praia é bom demais, pelo amor de Deus. Jesus, ele foi ali, né? Claro que não era um mar mesmo, nós chamamos de mar da Galileia, mas é um lago gigantesco ali que tem em Cafarnaum. E boa parte do ministério dele foi realizado ali em Cafarnaum. Então, quando Jesus está ali em Cafarnaum, ele começa um ministério de pregação, ele vai pregar nas sinagogas e ele começa a arrastar uma multidão. Por quê? Porque todos os enfermos que eram levados para Jesus eram curados. Seja qualquer enfermidade, né? Final do capítulo 4 fala sobre isso. Qualquer enfermidade, qualquer demônio era expulso. Jesus curava ali paralíticos. Ele começou a juntar, então, uma grande quantidade de seguidor. E uma coisa que eu percebi em Jesus é que sempre que tinha uma grande quantidade de gente seguindo ele, ele começa, então, a dar uma afunilada ali.
Gente, vamos lembrar por que vocês estão aqui, que não é só pelos milagres. Deixa eu explicar o que eu espero de vocês, que eu quero ver quem vai permanecer. Inclusive em João, a gente vai ver Jesus, o discípulo, né, João, o evangelista, contar que chegou uma época que o discurso de Jesus estava tão duro que foi todo mundo embora e ficou só os discípulos. E aí ele vira para os discípulos e fala: vocês também não querem não? Porque se vocês quiserem, vocês vão. Eu não vou ficar amaciando discurso aqui para angariar aqui discípulos, não. E aí o que acontece? Pedro, usado por Deus, vai falar: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, sempre que tinha uma multidão seguindo Jesus, ele vai lembrar o propósito. Que não é só alimentar, que não é só multiplicação de pão, que não é só ver milagres, porque ele não era aqui um entertainer, ele não era um performer que ia fazer milagres. Ele é Deus. E ele tem uma regra de conduta que ele espera dos seus seguidores. Então, agora que tem uma multidão seguindo Jesus, o que ele faz? Agora eu vou ensinar para vocês o que é esperado dos meus seguidores. Vocês estão vendo que eu sou Deus. Vocês estão vendo aqui que eu faço milagres, que eu curo paralítico de nascença, eu curo cego de nascença, eu expulso o pior dos demônios. Vocês já viram o que eu sou capaz de fazer, eu sou Deus. Mas agora eu quero mostrar para vocês o que eu espero de vocês. E este é o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, todos nós cristãos devemos ter familiaridade com esses princípios. Não vou conseguir falar de cada um deles porque, meu Deus, cada um de nós, irmãos, temos que sentar e analisar o que Jesus espera de mim como sua discípula, como seu discípulo. Deixa eu cumprimentar quem entrou aqui: irmã Roselaine, seja bem-vinda, irmã Kênia, Sossô, Chiquinha, Cristina, sejam bem-vindas, mulheres abibliadas, mulheres bíblicas, que não apenas conhecem de Bíblia, mas que vivem a palavra e os princípios da palavra. Que Deus abençoe vocês. Mais um dia de aprendizado, graças a Deus, minha aluna estimada. Obrigada, Sossô. Então, gente, lembra que ontem eu falei que Mateus vai trazer Jesus e vai fazer um paralelo de Jesus como um novo Moisés? Vamos lembrar sobre isso? Primeiro, que Deus escondeu o libertador no Egito. Como que Deus envergonha e debocha de Satanás? Ele esconde Moisés, o libertador, dentro do palácio. Esse é meu pai, tá? Eu amo, gente, esse Deus. Esse Deus não é gente. Ele esconde o libertador dentro do palácio. A própria filha de Faraó vai escondê-lo ali, né? É Moisés. E aí nós vamos ver que da mesma forma Deus também vai esconder Jesus lá no Egito, como se ele fizesse um ciclo aqui de mais um deboche para toda a força das trevas. Então Jesus é chamado do Egito, assim como Moisés, é escondido ali no Egito. Jesus também é tirado das águas pelo batismo, né? Ali no Rio Jordão, quando Moisés também pelo Mar Vermelho. Jesus, como Moisés, ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E também nós vemos que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as leis. Só que agora Jesus vai subir numa colina, num monte, vai se assentar. E agora ele vai explicar qual é a lei. Não é que ele abole a lei de Moisés, ele não abre mão da lei de Moisés, mas ele vai explicar como ele veio para cumprir essa lei. E Jesus cumpre toda a lei. Ele cumpre a lei moral porque ele foi perfeito. A Bíblia diz que nós não conseguimos, porque a lei está enferma na carne. Com a nossa natureza pecaminosa, nós nunca vamos cumprir toda a lei. É impossível para nós. Por isso que nós tínhamos um problema, porque a lei não resolvia o problema dos nossos pecados, ela apenas expunha o nosso pecado. A lei revela o problema que há dentro de nós, mas ela não consegue resolver o pecado que há dentro de nós. Hoje nós sabemos que a única maneira de resolver o pecado que há dentro de nós é recebendo Jesus e uma nova natureza por meio de Jesus e pela ação do Espírito dele. Mas sabe qual que é a questão da lei? A lei, ela trata de questões externas. Jesus vem falar, porque eu estava falando sobre isso, perdão. Jesus cumpre a lei moral, porque ele foi perfeito, foi o único que cumpriu a lei de forma perfeita. Mas Jesus também cumpre a lei sacrificial.
Porque a Bíblia diz em Hebreus que toda lei era uma sombra que apontava para Jesus. Então tudo que a gente via ali em Levítico é o cordeiro perfeito que vai morrer, é o sangue dele que vai purificar. Apontava para o último sacrifício e o único que realmente seria eterno, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então Jesus também cumpriu a lei sacrificial. Hoje eu não preciso ir lá na sede e entregar ao pastor Moisés uma ovelhinha, um cordeirinho e falar: mata para mim porque eu defamei meu irmão, eu acabei espalhando uma fofoca, dei um falso testemunho, você pode matar esse cordeiro para mim? Não é mais necessário. Não precisa mais de sacerdote para me fazer me achegar a Deus. Jesus vai deixar isso muito claro, a simplicidade. Você quer falar com o Pai, uma oração simples, Ele vai dar de modelo. Quê? Qualquer um pode falar com Deus? Antes era o sumo sacerdote, entrava na presença uma vez por ano. Você está dizendo, Jesus, que se eu fizesse oração de forma sincera, chamando Deus de Pai, de Abba, Ele vai me ouvir? Vai. Ele vai te ouvir. Então Jesus veio para mostrar como Ele cumpre a lei. E a partir do cumprimento dessa lei, Ele vai estabelecer uma nova aliança. Que não significa que a partir de agora a gente está livre para pecar. Muito pelo contrário. Agora, muita gente vai falar: a graça é mais fácil, né? Porque antes a lei era mais difícil. A graça vai além, porque ela não leva em consideração só o meu lado exterior. Ela leva em consideração o meu coração. E é isso que nós vamos ver na leitura de hoje. Quando Jesus fala assim: a lei, ela vai te punir só se você matar, mas eu te digo que se tiver ira no teu coração, você já está pecando. Então agora vai ficar muito mais difícil. A ideia que Jesus quer trazer é que não adianta eu só me precaver de cometer o adultério em si, se dentro de mim tem pensamentos de desejo para outra pessoa que não meu cônjuge. Ou seja, Jesus agora vai trazer uma nova lei, que é: não adianta apenas você olhar só para o seu exterior. Não adianta você deixar de adulterar para que isso não te leve a um apedrejamento. Agora você tem que se atentar para o seu coração e para as suas motivações. Inclusive no capítulo 6 nós vamos ver que não adianta uma espiritualidade fingida, uma espiritualidade que espera apenas ganhar elogio superficial. Não é isso que Deus quer. Não importa o que você faz, importa o porquê você faz. Porque eu posso estar fazendo lives lindas no Instagram, mas a motivação por trás da live é receber qualquer coisa que não a glória de Deus, então eu falei. E nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos versículo por versículo, mas vocês conseguem perceber essa semelhança com Moisés? Moisés sobe ao monte, recebe as 2 tábuas da lei, agora Jesus sobe ao monte. E uma coisa que eu acho muito linda sobre a bem-aventurança, esse monte das beatitudes, né, que é chamado assim, das bem-aventuranças, do sermão. Inclusive isso não tá na Bíblia, nos escritos originais, o sermão do monte, né? Não, foi um título que foi recebido depois. No meu dicionário fala que foi a partir de Santo Agostinho que passou-se a receber, né, esse sermão de Jesus, esse nome, Sermão do Monte. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Jesus, ele era tão estrategista, né? Tem aquela vez que ele senta no barco e as pessoas na praia, e ele usa as correntes do vento a favor dele, porque imagina, gente, que não tinha caixa amplificadora, imagina que não tinha microfone, gente. Meu Deus, às vezes quando a gente tá assim num culto no lar, eu percebo a diferença, eu fico cantando assim, que a gente acaba tendo que se esforçar um pouco mais, acostumou a cantar com microfone e tal. Imagina, e culto no lar, hein? Com um pouco mais de pessoas assim do lado de fora, um lugar externo, já fica mais difícil. Agora imagina Jesus pregando para uma multidão e todo mundo consegue ouvir. Até me lembrei aqui que agora no The Chosen, os discípulos dele iam replicando o que ele falava, né? Mas uma coisa que eu acho interessante quando eu vejo isso aqui é que a Bíblia diz que Jesus, ele sobe na encosta do monte, ou seja, mostrando que a palavra de Deus ela é mais elevada. Só Jesus se assenta e ele começa a falar para os seus discípulos, tá? Eu acho isso muito importante, porque a multidão toda ouviu, mas a mensagem é para os discípulos. E às vezes a gente fica assim: por que aquela pessoa é assim? Pessoa do mundo, não tem nem Espírito Santo, nem teme a Deus, e a gente fica indignado. Por que ela faz isso? Por que ela não olha aqui? Por que ela julga? Por que ela condena? Olha aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa, Deus falando comigo: minha filha, a minha aliança está para com os meus filhos.
Às vezes a minha filha vira pra mim e fala assim: ah, mas a mãe aquela minha amiga faz isso, que a mãe dela deixa. Eu falo assim: meu compromisso não é com ela. Eu não tenho compromisso com a criação da sua amiga, eu tenho compromisso com a sua criação. Então Jesus vai falar a mesma coisa: olha, as minhas leis são para os meus discípulos. Não que ele não se importe com toda a humanidade, mas existe uma diferença entre criatura e filhos. Então, obviamente que toda a terra vai ser julgada, mas o julgamento começa pela casa de Deus. Então, o sermão do monte começa para os discípulos. Amém? Deixa eu só ver aqui quem que entrou depois, gente. A Valéria tá aqui. Ô, pastora Valéria, Jesus te abençoa, que bênção. Que bom estar com a senhora aqui. A Bia também, boa tarde, paz e graça, irmãos, Deus abençoe. Que bom estar com vocês aqui hoje, gente. Glória a Deus por esse novo tempo que a gente está vivendo, de leitura, de meditação nas escrituras. A Raquel diz: tudo deve ser para a glória de Deus, das coisas mais simples como comer e beber. Isso, Raquel, exato. Qual que é a motivação por trás das coisas, não é isso? Vanilda, paz do Senhor Jesus, minha sogra querida, Deus te abençoe. Como é bom, gente, estarmos aqui. Tem 10 pessoas online, para a glória de Deus. Mulheres, só mulheres, olha só. Mulheres, eu sei que tem homens que assistem depois também, mas agora, nesse momento, mulheres bíblicas aqui. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Esse sermão, então, vai ser direcionado aos discípulos, mas toda a multidão vai ouvir. E aí, falando sobre a questão do microfone, Jesus ele é muito estrategista, porque ele começa a falar num lugar um pouco mais elevado, as pessoas ficam no vale, então a maneira como acontece aqui a acústica, né, o som da voz de Jesus vai ecoar naquele vale, permitindo, né, por causa dessa maneira, por causa dessa escolha aqui, né, estratégica, que toda a voz de Jesus seja ouvida por toda aquela multidão. Então Jesus começa a falar quem são verdadeiramente as pessoas felizes. Pesquisando até sobre isso, apareceu assim: na cultura judaica da época, feliz era uma pessoa que tinha bênçãos materiais. Então próspera é aquela pessoa que era rica. Aí eu pensei, tá, não é só a cultura judaica da época. A cultura capitalista do nosso mundo tem essa mentalidade. Feliz é aquele que tem um iate. Feliz é aquele que tem um jato particular. Feliz é aquela moça que tem aquela mansão e que tem várias empregadas. Muitas vezes o diabo colocou essa mentira na nossa mente, no nosso coração. Feliz é aquela que tem dinheiro. Feliz é aquele que tem recurso. Feliz é aquele que pode viajar. Jesus vem trazer, gente, uma quebra de cultura. Não, eu vou ensinar para vocês quem são as pessoas que são verdadeiramente felizes, abençoadas e prósperas. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. E não são aquelas que tudo que ela sonhou vai acontecer, que ela tem todo acesso a todas as bênçãos materiais. Não são aquelas, né, das mais, pela nossa cultura provável que ela seja feliz, que ela não tenha nenhum percalço no meio do caminho. Não, muito pelo contrário, ele termina as bem-aventuranças falando de quem vai ser perseguido e quem vai viver oposição. Então ele começa falando assim: felizes são os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Quem são os pobres de espírito? Eu não vou conseguir falar muito assim de tudo, porque esses 3 capítulos daria dias, semanas, meses e anos para serem destrinchados, né? Destrinchados, mas de forma geral, humilde, os pobres de espírito não quer dizer que nós temos que ser pobres financeiramente para agradar a Deus. Não, o pobre de espírito é aquele que reconhece que não é suficiente em si mesmo. Eu sou pobre porque eu dependo de Deus. Eu sou pobre porque eu reconheço a minha necessidade de Deus. José, vem cá, filho. José está numa tosse, mas eu creio no nome de Jesus que ele já está curado. Já orei e já dei a medicação, então agora é confiar. Então, pobre de espírito não é aquela pessoa que tem ausência de recurso, mas é aquela pessoa que tem ausência de soberba. Opa! Tudo bem? Vem cá, mamãe. Bebe aguinha. Tá tudo bem, pode jogar aí. Até vomitou, tá? Opa! Pera aí, gente. Toma, bebe água, vai melhorar. Vai lá no banheiro e lava sua mão, tá?
Pode levar essa garrafinha. Lava a mão primeiro, depois você leva a garrafinha. Você vai precisar de ajuda? Ou tá tranquilo? Cecília, lava a mão do Josézinho pra mim, filha. Vai dar certo, em nome de Jesus. Estejam orando aí, tá bom? Então, gente, o que acontece? Ser pobre de espírito é ser dependente do Senhor. E a promessa que Deus dá para essas pessoas que não se acham, que podem, que têm acesso, que têm recurso, a promessa é que o reino dos céus pertence a elas. Felizes também os que choram, porque serão consolados. O que significa esse chorar? É uma pessoa que não aceita o mundo e a iniquidade do jeito que o mundo tá. É uma pessoa que chora por causa do pecado, que espera a vinda e a manifestação do reino de Deus. Se a gente estiver contente com essa terra, tem alguma coisa errada conosco. Se a gente tá aqui feliz, não, do jeito que tá bom, desde que eu tenha os meus sonhos, então tem algo errado conosco, porque Deus espera que nós choremos, no sentido de entristecer com o pecado e com a injustiça. Amém? José, bebe mais água, filho. Pega a garrafinha da mamãe aqui, ó. E nós vemos, os próximos são os mansos. Aqui, ó. Quer aparecer aí? Daqui a pouco tá na hora da bombinha de novo, tá? Pode levar a garrafinha, quando der crise você bebe. Aqui, ó. Quer não? Oh, Jesus, ajuda ele, em nome de Jesus. O próximo é mansos. Felizes são os mansos, porque eles vão herdar a terra. Mansidão, gente, o que é ser manso? O próprio Jesus se intitula como manso e humilde. Mansidão não é ausência de força, não é fraqueza, é a força sob controle. Ser uma pessoa mansa não quer dizer que ela é boba, que ela deixa todo mundo pisar nela, que ela é boba. Não. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem sua força sob controle. Ela sabe se controlar. Ela sabe ser submissa. Jesus era submisso ao Pai. Tanto que ele vai falar com o Pai: Pai, se possível... Acabou a água? Que isso, velho? Tem na geladeira mais, tá? Não tem não, a gente bebeu tudo. Tá bom, bebe essa aí, depois a gente busca, tá bom? Vocês sabem, né? Semana de férias. Então, eu tô com 2 crianças aqui. Graças a Deus. Amém. Receba a cura pro meu filho, Adriana. Obrigada, viu? Amém, gente. Vai ficar bem. E então, as pessoas mansas, elas são submissas. Ela não sabe aquela pessoa que fala assim: eu que mando, eu faço assim mesmo, porque eu sou assim, porque eu... E aparentemente ela se mostra forte, mas na verdade ela não é forte. Ela é fraca porque ela não consegue controlar sua força. Forte isso, né? Vamos continuar. Ele continua falando assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Feliz aquele que tem fome e sede pela justiça de Deus, porque Deus vai saciar essa alma. Felizes também os misericordiosos. Por quê? Porque eles serão tratados com misericórdia. Eles serão felizes os misericordiosos, porque... Nossa, fugiu agora as tradições mais antigas. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu tô lendo na NVT, que é uma versão um pouco mais atualizada, né? E aí, por isso, pode ser um pouquinho diferente às vezes, mas eu tenho aquele apegozinho às versões mais tradicionais às vezes também. Então, é importante nós entendermos que quando nós temos um coração misericordioso, Deus também nos trata com misericórdia. É isso que nós vamos ler lá em Mateus 7, que fala: com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, se eu sou uma pessoa que julga as pessoas com rigidez, sabe, qualquer pecadinho pra mim você já não presta. Imagina se Jesus nos tratasse, vou falar assim, individualmente. Imagina se Jesus te tratasse com a mesma medida com que você trata as pessoas. Não perdoa o mesmo, não tem volta. Imagina se Jesus falasse assim de nós. É isso que lá em Mateus 7 vai falar. A maneira como a gente julga, nós vamos ser julgados. E Jesus está falando: aqueles que têm um coração que tem compaixão e misericórdia, eles também vão alcançar de Deus um coração cheio de compaixão e de misericórdia. Felizes são os que promovem a paz. Nas outras versões, os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas que promovem a paz onde elas estão, elas têm o caráter do Pai, elas refletem o Pai, por isso elas são chamadas de filhos de Deus. Aleluia! Pacificadores, tá vendo? Jesus espera, gente, que nós não sejamos pessoas que caçam briga com as outras pessoas, que por causa de nada já levantam contenda, que colocam irmão contra irmão. Muito pelo contrário. Chegou qualquer calúnia no seu ouvido de outra pessoa, arruma elogios para aquela com quem essa pessoa tá te falando mal aí. Imagina só que chegou alguém para você e falou assim: nossa, você viu o que aquela pessoa ali fez? Aí falou: olha, eu não vi o que ela fez, mas uma coisa eu sei, que ela é filha amada de Deus. Uma coisa eu sei, que eu vejo o esforço dela, acho um elogio aí. Não sejamos pessoas que aumentam ainda mais. A Bíblia diz que o fogo se apaga quando a fofoca como é que fala lá em Provérbios, gente? Sem maledicência, a fofoca, o fogo apaga. Me lembra aí que nós passamos por isso? O fogo apaga quando Provérbios, eu esqueci. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Chegou uma contenda aí no seu ouvido, não continua falando. Sabe o que acontece nessa bola de neve pecaminosa? Alguém chega para outra pessoa falando de uma pessoa C. A chega para B falando de C. A pessoa que é a ela tem motivos para falar mal da C. Quando ela chega para B, a B pode encerrar o assunto ou dar mais um motivo para A. Teve uma vez também que aconteceu comigo que essa pessoa C... E aí, sabe o que acontece? A contenda, a raiz de amargura é grande, contamina muitos. Jesus está dizendo: seja pacificador. Porque os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, porque eles refletem o caráter do Pai. E aí Jesus vai falar sobre como serão felizes aqueles que sofrerem por causa do nome dele. Ou seja, que feliz não é a pessoa que tem ausência de tribulação. Feliz não é a pessoa que tem ausência de problemas. Não, que feliz é aquele, mesmo aquele que passa por tribulação, mesmo aquele que recebe oposição, mesmo aquele de quem zombarem, perseguirem, mentirem, caluniarem, se por causa de Jesus. Jesus está dizendo: essas pessoas são felizes. Por quê? Porque essas pessoas vão receber uma grande recompensa. Jesus está mostrando que a verdadeira recompensa não é aquela que nós adquirimos aqui na terra. A verdadeira recompensa é uma recompensa eterna. E essa recompensa eterna que deve mover o nosso coração e nos fazer felizes. Então, o que deve mexer conosco e nos trazer tanta felicidade não é a maneira com o dinheiro que a gente ganhou e os bens que nós conseguimos, por mais que em tudo isso nós glorificamos a Deus. Mas o que deve mexer com o nosso coração é quando algo afeta a eternidade. Amém? Se eu estou conquistando um tesouro no céu, isso deve trazer alegria para mim. Eu me lembro até de Jesus falando com os discípulos. Eles voltaram felizes, né? Porque, meu Deus, eu expulsei demônios, curei enfermos, a gente pregou, foi lindo, Jesus. E Jesus fala assim: olha, não fiquem alegres porque os demônios se sujeitam a vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito, né, no livro da vida. Então, nossa alegria verdadeira está nas recompensas, ou deve estar nas recompensas eternas, porque Jesus falou que essas pessoas são verdadeiramente felizes. Amém? E aí nós vamos continuar falando, deixa eu ver se eu falei tudo que eu escrevi aqui, falei. E aí o ensino de Jesus continua falando sobre como os discípulos dele devem ser sal e luz. O que significa isso, gente? O sal, aonde ele está, ele é percebido. Não é verdade? O lugar que não tem sal, a comida que não tem sal, todo mundo percebe. Meu Deus, não tem sal nesse arroz, gente. Pelo amor de Deus, esqueci de colocar sal. Todo mundo percebe se não tem sal e todo mundo percebe se tem sal. Inclusive, se tem sal demais, todo mundo percebe. Uma coisa que não pode acontecer é que esse sal seja insípido, ou seja, ele perca o sabor. A mesma coisa a luz. Uma cidade que está edificada sobre um monte, ela é visível de longe. O que Jesus quer dizer sobre nós sermos sal e luz, de maneira genérica que eu quero trazer aqui, é que nós, como seus discípulos, não passamos desapercebidos. Nós, como seus discípulos, temos a responsabilidade de impactar o mundo. Amém? Nós, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de impactar o mundo.
Jesus não queria levantar uma seita de pessoas que se reúnem nos porões e que falam assim, ó, é só nós, vamos aqui, vamos aguardar a vinda de Jesus pra gente reinar com ele, vamos ficar só aqui. Ele vai dizer, vocês são meus discípulos e as obras de vocês devem brilhar. Vocês têm que brilhar. Brilhar com boas obras, brilhar com exemplo. Não, esse brilhar não é de holofote. Esse brilhar é, vocês devem revelar a verdade com a vida e o exemplo de vocês. Vocês devem iluminar os olhos dos corações das pessoas com o amor do Pai. Vocês são um exemplo vivo do reflexo do caráter de Deus na terra. E esse exemplo que vocês dão é tão impactante que ele influencia o mundo ao seu redor. Uau! Gente, isso é muito forte. Deixa eu ver aqui que a Roselane me perguntou qual que é o provérbio. Esse é o provérbio 26:20, tá, Roselane? Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. E a Raquel falando sobre isso também disse, a fofoca morre nos ouvidos dos sábios. Uau, é isso. Deve ser isso. Temos que ser pacificadores. Então, gente, como sal e luz da terra, Jesus espera que os seus discípulos impactem e façam a diferença. Não era para eles serem escondidos. Não, olha aqui, eu escolhi só alguns, vamos juntar aqui e vamos esperar o retorno do Messias. Não, vocês vão impactar o mundo ao seu redor. E Deus espera isso de nós. Viu? Nós não vamos nos fechar numa igreja, numa denominação e achar que nós somos melhores porque estamos nessa denominação e ficar aqui juntinho, só nós aqui. Vocês têm que impactar a cidade. É Deus falando conosco. Nós temos que impactar essa cidade. Pará de Minas. Fugiu agora, Raquel. Montes Claros. É isso. Nós temos que impactar a nossa cidade. E com obras de justiça. Jesus falou que as suas boas obras sejam vistas para que o Pai que está no céu seja glorificado. E aí Jesus começa a falar sobre a lei. Ele começa a falar sobre qual é a lei perfeita, que é uma lei que começa no coração. Ele vai falar assim, eu não vim abolir a lei. Deixa eu explicar para vocês a importância dessa lei. Jesus vai deixar muito claro. Mateus Leme, o que eu falei? Montes Claros. Desculpa, Raquel. Mateus Leme, Deus vai usar você e tantas outras pessoas que Deus tem levantado aí, que tem sido visível até aqui do lado de cá, aqui em Pará de Minas. Vocês têm brilhado a luz de vocês de forma a alcançar até aqui nós em Pará de Minas. E eu creio que essa cidade será impactada, assim como Pará de Minas, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Jesus vai falar, a lei é importante? É importante, gente. Que é isso? Ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vou cumprir cada detalhe dessa lei. Em verdade vos digo que enquanto o céu e a terra existir, nem a menor letra, ou menor tio, ou traço da lei vai desaparecer até que tudo se cumpra. Tudo que vocês leram aí, Moisés e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Tudo vai se cumprir. Eu não vim para cancelar o Antigo Testamento. Versão Lorena tradicional. Eu não vim cancelar o Antigo Testamento. Eu vim cumprir o Antigo Testamento, que tudo fala de Jesus. Ele inclusive vai dizer assim, olha, quem desobedecer esse mandamento e ainda ensinar outros a desobedecer vai ser o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer, ou seja, não é só ensinar, aquele que obedecer e ensinar, esse vai ser considerado grande no reino dos céus. E aí Jesus vai falar assim, olha, para entrar no reino dos céus, a justiça de vocês deve superar em muito a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. O que ele está dizendo? Não adianta só vocês saberem da lei. Não adianta vocês conhecerem a lei escrita. Saberem daquilo que é exterior, externo e aparente. Vocês têm que ter uma mudança de coração. A lei deve estar no coração de vocês. E aí ele começa a fazer esses paralelos. Ouviste o que foi dito? Né? Imagina Moisés no monte, agora o próprio Jesus, né? O novo legislador, o verdadeiro e único sumo sacerdote eterno. Ele vai falar assim, ó, a lei fala para não matar. E ele cita ali, né, o 6º mandamento, não matarás. Se cometer homicídio, vai ser julgado. Mas eu vou além. Eu digo que vocês não devem apenas matar. Vocês não devem se irar contra alguém, porque isso já coloca vocês em julgamento.
Se você chamar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno. O que Jesus está falando? Que não basta apenas evitar o assassinato. A gente tem que não alimentar o ódio no nosso coração. Olha o que Jesus está falando. Talvez uma pessoa fale assim: eu odeio aquele homem. Meu desejo é que ele morra. De todo o meu coração eu quero que aquela pessoa morra. Mas aquela pessoa nunca vai matar de fato. Nunca vai pegar uma faca e esfaquear aquele a quem ela odeia. Só que sabe qual que é o problema? Ela não vai cumprir aquilo. Talvez por medo de uma retaliação, de uma prisão perpétua, de um não sei o quê. Mas se no coração dela ela já deseja a morte daquela pessoa e alimenta ódio contra aquela pessoa, ela já é uma assassina. É isso que Jesus está falando. Uma pessoa que consegue não adulterar porque ela não quer ser apedrejada, mas que no seu coração passa, né? E coração é a fonte ali, é o centro das emoções, é onde passa também todos os pensamentos. Se na nossa mente nós cometemos adultério, Jesus está dizendo, então você já é um adúltero. Ah, mas eu nunca me deitei e fiz o ato em si. Mas você desejou esse ato, você quis esse ato, você não se arrependeu desse sentimento, dessa inclinação impura. Perdão. Então você já é um adúltero. Jesus vai falar assim que a lei, ela vai punir só quem realiza o ato externo. Mas a nova lei que Jesus está trazendo, ela avalia a intenção do meu coração. É por isso que a religiosidade é um perigo. Religiosidade. Uma pessoa que aparentemente é santa, mas se dentro do coração não é pura. Inclusive eu pulei essa bem-aventurança. Bem-aventurados de coração puro, pois eles verão a Deus. É impossível ter um relacionamento de intimidade com Deus se o meu coração não é puro diante dele. Né? Tem até o salmista que vai falar: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, para entrar na presença de Deus, nós precisamos ser mansos e puros. Deixa eu só ver aqui que minha roupa tá no varal. Se chover, tem que correr. A linha é muito fina, meu Deus, a porta é muito estreita, portanto precisamos vigiar o tempo todo. Isso. Não só por aquilo que as pessoas vão ver, mas por aquilo que só Deus vê, que é o nosso coração. Por isso que a gente tem que ser rápido para perdoar, rápido para se arrepender. Porque Jesus falou assim, ó, é melhor, se você vê que o seu olho, cadê? Seu olho direito, né? Portanto, quando você vê... Cadê essa parte, gente? Achei. Se o teu olho direito, versículo 29, te leva a pecar, arranque e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado ele todo no inferno. E se a tua mão direita te leva a pecar, corte e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser ele todo lançado no inferno. O que Jesus está falando? Se você percebeu que tem algo seu, é algo em você, que é uma inclinação que te leva a cometer qualquer coisa que te afasta de Deus, luta contra isso. Luta, não se deixe permanecer com isso. Não aceite nada no seu coração que possa te afastar do lugar de presença eterna com Deus, do reino dos céus. Porque essa inclinação pode te levar para o pecado, então é melhor cortar, né? E aí Jesus vai falar sobre tanto a ira, né? Comparando com o assassinato, quanto também o adultério no coração, comparado com o ato físico de adultério mesmo. Oi, amor? Faz cocô. Tá bom. Vai fazer cocô. E aí Jesus vai falar sobre o divórcio, até falei um pouquinho hoje sobre isso lá no grupo, né? A intenção de Deus sempre foi que o homem e a mulher tivessem um compromisso até que a morte os separe. Essa é a vontade, os separasse. Essa é a vontade de Deus. Jesus vai falar mais sobre isso lá na frente, né? Em Mateus 19. Mateus 19, né, amado, que você mandou lá? Irmã Raquel. Que isso mesmo, Mateus 19. Que Moisés apenas concedeu a carta de divórcio por causa da dureza dos corações, mas que não foi assim originalmente, mas aí tem muitas camadas, né, que devem ser tratadas para poder conversarmos sobre isso. E aí Jesus vai falar sobre a importância da nossa palavra ser dita assim, sim, sim, não, não.
né? Muito importante. Hoje mesmo estava conversando com a Cecília, ela falou comigo assim, só um exemplo, tá, gente? Ela falou comigo assim, mamãe, você tá precisando de ajuda? E aí eu falei assim, não. Quer dizer, você pode varrer a cozinha pra mim? Aí ela falou, por que que eu perguntei? Falei, filho, você me ofereceu ajuda, mas você não estava com a intenção do seu coração de ajudar. Ou seja, as palavras da sua boca não foram verdadeiramente sinceras. E quando eu falei isso, eu estava pensando exatamente nesse texto. Que às vezes a gente fala coisa com as pessoas que a gente não quer. Sabe aquela coisa que a gente diz assim... Não, mas depois eu vou lá, depois a gente combina de ir lá. Eu tô dando um exemplo pequeno, tá? É claro que muitas das vezes nós falamos coisas, aumentamos, diminuímos e falhamos muito em palavras. Jesus vai falar muito sobre isso, sobre como cada palavra frívola vai ser, nós vamos prestar conta de cada uma delas. Oi, você terminou, filho? Cecília, me ajuda com o Josézinho aí? Então, é muito importante nós entendermos que nós temos que ser sinceros com aquilo que a gente fala. Sabe, uma pessoa não precisa falar assim, eu juro, eu prometo que eu tô falando, é sério. Não, tudo que você falar é sim e não. E eu vou ter que ir lá, eu acho que eu vou ter que ir lá. Acho que vai dar certo. Então, que as nossas palavras sejam sinceras, que a gente pare de falar coisas só para agradar pessoas ou para evitar problemas. Que as nossas palavras, que o sim seja sim, que o não seja não. Deus tem me ensinado muito isso, porque eu sou uma pessoa da minha personalidade que quer evitar conflito. Então, muitas vezes, quando eu estou em discussão com alguém, uma conversa assim, eu prefiro evitar o conflito, a Lorena, né? E falar, não, você tá certa, é isso mesmo, só que na verdade não é. E aí Deus começa a falar assim, aquilo que você acredita que é o certo, vai até o fim. Não quer dizer que você vai brigar com a pessoa, mas você também tem que concordar com a pessoa só para evitar uma discussão. Você entende? Então, muitas das vezes, o que Jesus está falando? O que passa disso é do maligno. Eu tenho que ir lá limpar meu filho. Vocês esperem um minutinho, tá? Mamãe já vai. Tá tudo bem, meu amor. Continuando, então, que as nossas palavras sejam sinceras naquilo que a gente diz. Porque o que passa disso é do maligno, amém? E aí Jesus vai falar sobre a vingança. Ai, gente, essa é dolorosa. Ele vai falar o que eu espero dos meus discípulos. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aí é a antiga aliança, né? Que nós aprendemos por meio de Moisés. Jesus, porém, vem dizer, agora eu vou dizer algo novo. Depois eu vou limpar, tá? Jesus vai dizer, eu porém lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a outra. Se você for processado no tribunal e tomarem sua roupa de corpo, leva também a túnica, né? Tomou a capa, dá também a túnica. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Dê a quem te pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Que mandamento é esse? Jesus está falando assim, olha, sabe de uma coisa? Não faça só o que te pedirem. Quantas vezes nós fazemos o mínimo necessário? Jesus está falando, não, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Faça além daquilo que é esperado por você. É isso que eu quero, é isso que eu espero de um discípulo. Inclusive, as pessoas vão dizer, ama seu próximo, odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Um minutinho, gente. Então, nós vamos ver que agora as coisas vão ficar ainda mais pesadas. Olha só, vocês ouviram o que foi dito. Oi, a mamãe tá na live agora, meu amor. Tá bom? Quando eu acabar aqui, a mamãe coloca. Coloca. Vou colocar agora. Deixa eu só colocar a patrulha pra eles aqui, gente. Vocês têm que ter paciência comigo, que eu sou mãe.
tá? Ontem eles ficaram na casa da Vanilda, né, Vanilda? Nossa, Deus, eu pai morri de saudade. Meu Deus do céu. Aí eu falei, meu pai. Parar de transmitir. Vou só enviar pra televisão aqui. Ok. Então, Jesus vai falar sobre uma lei que é um pouquinho ainda mais difícil, gente. Presta atenção. Ele vai falar assim: o natural é ame o seu amigo, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu vou além. Vocês devem amar os seus inimigos e orar por pessoas que te perseguem, tá? Ah, mas isso aí é só para alguns? Não, é para os discípulos de Jesus. Eu acho que a gente tem que rever muito o cristianismo que nós estamos vivendo. Vocês devem amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. E aí, depois ele fala assim: vocês não devem amar só os que te amam. Que recompensa que tem isso? Até os ímpios fazem isso, gente. Até os cobradores de impostos fazem isso. Se vocês cumprimentam apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Os gentios fazem isso. Portanto, sedes perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Uma coisa interessante sobre essa palavra filhos é que existem dois tipos de filhos, né, no grego que a gente vê no Novo Testamento. Duas palavras que são traduzidas como filho. Nós temos a palavra ruios, que é esse filhos que está aqui em Mateus 5, e nós temos a palavra tecnos, que em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar sobre como nós recebemos um espírito de adoção de filhos. Existe uma diferença entre o filho que foi recebido por Deus, ele se torna um tecnos, ou tecnós, né? Tecnon. Esse tecnon significa um filho que é imaturo, que precisa de ajuda para andar. Ele é dependente. Ele é filho porque ele foi gerado pelo pai, mas ele ainda é uma criança. Só que a palavra que é usada aqui no capítulo 5 de Mateus não é tecnon. Esse filho imaturo, pequeno, dependente, é ruios, que significa um filho maduro, um filho que já tem acesso à herança, um filho que reflete o caráter do pai, um filho que é parecido com o pai. Jesus falou assim: se vocês fizerem isso que eu estou mandando vocês fazer, amar o teu próximo, amar o teu inimigo, orar por quem te persegue, vocês serão filhos ruios, vocês serão filhos maduros do vosso Pai. Ou seja, a nossa caminhada cristã, ela é gradativa, mas existe uma coisa que Jesus espera, que nós cresçamos. Jesus espera que nós amadureçamos. Tem tantas pessoas que têm anos de evangelho, mas continuam um tecnon. Ela foi salva pela fé em Cristo Jesus. Ela de fato creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo, mas nunca se desenvolveu. É uma pessoa que ainda luta com pecados de estimação, contra o pecado de estimação, ainda tem problema para amar o irmão, ainda tem problema de perdoar. Gente, isso aqui é uma coisa que nós precisamos aprender, é que esse ruios, ele tem o caráter do Pai, que é misericordioso, compassivo e perdoador. Amém? Acho que essa tosse é o cheiro da tinta. Edmundo comentou mesmo, mas ele já estava tossindo um pouquinho antes também, Vanilda. Essa tosse vira e mexe, vem essa crise, mas daqui a pouco ele vai estar bem. Já entrei com a bombinha, com a medicação. Daqui a pouco ele tá bem, graças a Deus. Obrigado, viu, por cuidar deles ontem. E aí nós entramos então no capítulo 6. O capítulo 6 vai mostrar sobre como é a vida espiritual daquele que é discípulo de Cristo. Que não é só uma vida aparente de ações que os homens veem, mas muito pelo contrário. É uma vida de coisas que Deus vê, o Pai vê em secreto e o Pai vai recompensar. Ele começa falando sobre a esmola. Ele fala: não adianta dar esmola só para ser visto, tocar uma trombeta. Ele fala: olha aqui como eu ajudei esse pobre mendigo, mas também sou uma pessoa tão abençoada. Muitos fariseus faziam isso, tocavam trombeta quando faziam qualquer boa ação. E até hoje é também assim, né? Jesus vai aqui e vai falar: olha, o que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não saiba. Ou seja, as pessoas não precisam saber das suas boas obras neste sentido, né? Porque Jesus falou que nós tínhamos que brilhar as nossas boas obras, mas
A motivação aqui era receber uma recompensa, que era o quê? Era receber o elogio das pessoas, o reconhecimento das pessoas. E aí Jesus vai falar assim, eles já receberam sua recompensa. Gente, que triste você fazer uma coisa apenas para receber um elogio. Quão triste é nós fazermos uma coisa só para que alguém olhe para nós com bons olhos. Isso é tão fútil. Agora, quando nós fazemos uma coisa esperando que o Pai veja, e Ele que é o dono do ouro, da prata e de todas as bênçãos espirituais que tem nas regiões celestiais, Ele nos recompensará. É muito maior do que fazer alguma coisa e receber algumas palmas, alguns elogios, alguns troféus humanos. Porque tudo passa. Ganhar alguma coisa de homem, ganhar honra de homem é uma coisa tão fútil que a gente vê muito isso. Pessoas que são famosas, hoje elas são ovacionadas pelo seu público, mas por qualquer coisa ela é cancelada e as pessoas a odeiam. Então a gente não pode esperar nada de pessoas, não nesse sentido de recompensa. Nós temos que esperar de Deus, gente, porque Ele é eterno, imortal, infinito. Ele sim pode nos recompensar. E aí quando a gente faz para Deus, a gente não faz para ser visto pelo homem. Jesus vai falar assim, olha, faça em segredo, porque o teu Pai que vê você aonde ninguém está vendo, Ele vai te recompensar aonde todo mundo vê, publicamente. Ele fala sobre a oração, né? E é nesse momento que nós vemos ele ensinar a oração do Pai Nosso, que é uma coisa linda. Não vou destrichar ela aqui, mas é uma oração que Deus tem usado tanto para os meus momentos de devocional, aonde eu desenvolvo cada frase dessa oração para aquilo que o Espírito Santo vai me guiando, né? Mas uma coisa muito linda é Jesus falar, quando for orar, você não precisa ir para um lugar mais bonito, levantar a mão, pegar o microfone e falar, ó Pai Celestial, e fazer aquela oração bonita. Jesus está falando assim, não que tudo isso seja errado, né, gente? Claro que não. Jesus está falando das motivações do coração. É claro que no meio da congregação dos santos vai ter que ter um que vai conduzir a oração, né, que vai estar com o microfone. É obviamente que ele vai fazer uma oração linda que é para Deus, mas aquela pessoa que faz uma oração bela para ser elogiada, Jesus está falando, não, vocês não devem buscar isso. O que vocês devem buscar? Entra para o teu quarto, fecha a porta e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então ele vai mostrar que nós precisamos ter esse tempo de oração e de intimidade com o Pai. Amém? Uma coisa interessante que nós temos que frisar, vocês que estão lendo a Bíblia aí, que vão continuar até o fim, tem orado por vocês, é que em Mateus 6, assim que Jesus termina a oração do Pai Nosso, ele já entra com um, pois, se não perdoares aqueles que pegam contra vocês, o vosso Pai não vos perdoará. Logo depois do finalzinho da oração do Pai Nosso, logo depois do amém, Jesus já encaixa um assim, ó, se vocês não perdoarem as pessoas, vocês não vão ser perdoados. Não é uma coisa assim, libera. Você tem rancor contra o seu pai? Vamos falar pai aqui. Libera seu pai, tadinho. Ele não merece esse rancor. Não é sobre o seu pai, é sobre você. Você quer ser meu discípulo? Então deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser ser meu discípulo, eu preciso que o seu coração esteja tratado. Porque, gente, a falta de perdão afeta a nossa vida física, emocional e espiritual. Afeta tudo. Porque quando a falta de perdão, o rancor, ele afeta a nossa alma, que acaba chegando, né, que acaba afetando o nosso corpo e obviamente que afeta o nosso espírito. Jesus falou, se vocês não perdoarem aqueles que te ofendem, vocês não serão perdoados. Inclusive também tem essa parte na oração do Pai Nosso. O perdão não é porque a pessoa merece, é porque nós precisamos ser libertos de toda raiz de amargura que nos afeta, que nos afasta de Deus. E aí Jesus vai falar também sobre o jejum, né? Sobre como os fariseus, gente, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Você sabe o que é fazer 2 jejuns de 24 horas? 2 vezes por semana aqueles religiosos jejuavam. Só que a motivação deles era apenas ser aplaudido. Nossa, como você é homem de Deus, você jejua, hein? Então Jesus vai dizer, quando você for jejuar, lava o rosto. Você não precisa demonstrar que está em jejum, porque o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Ou seja, o que importa, gente, não é o que a gente faz, mas por que a gente faz. Se você esmolar
orar e jejuar por motivações erradas, você não vai ganhar nada diante de Deus. Mas se você fizer, e Jesus espera que façamos todas essas coisas, mas se nós fizermos por receber de Deus a recompensa, por agradá-lo, por amá-lo, ele então vai receber. Amém? Eu pulei uma parte aqui que fala sobre as vãs repetições, mas a ideia que Jesus quer trazer aqui no capítulo 6 é: sejam sinceros, conversem com o Pai com sinceridade. Vocês não precisam criar um ritual de oração. Vocês podem orar aquilo que é sincero, mas falem com sinceridade. Amém? E aí nós vamos ver Jesus ensinando sobre onde nós devemos, guardar os nossos tesouros, e ele vai deixar bem claro que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. O que significa isso? Aonde estiver aquilo que nós consideramos de maior valor, ali vai estar toda a nossa fonte de emoção, toda a nossa busca, toda a nossa motivação vai estar por causa daquilo que nós consideramos de valor. E a pergunta é: o que você valoriza? Os bens dessa era? Se o seu valor, se o seu coração estiver, se você valoriza as coisas desta vida, então eu tenho uma coisa para te dizer: cuidado. Porque aqui a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer e o ladrão vai roubar. Mas se o seu coração estiver em coisas celestiais, se o seu coração estiver nas coisas do reino dos céus, então nada vai te tirar essa boa parte. Nada. Só que você precisa ajuntar tesouros lá. O que significa ajuntar tesouros lá? Ou seja, vai ter diferença lá no céu sobre galardão? Vai. Aonde você tem passado o seu tempo? O que você tem investido? Meu marido trabalha com investimento, E aí, o objetivo dele é sempre analisar aonde é o melhor lugar para investir. Jesus já deixou claro: se você investir no reino dos céus, você nunca vai perder esse dinheiro. Você nunca vai perder esse tempo, você nunca vai perder esse recurso, você nunca vai perder essa recompensa. Agora, se o teu coração estiver todo nesta vida, uma pessoa que vive por realização de sonhos materiais, físicos, e de títulos, e de realizações, ele vai dizer: tudo isso vai passar, tudo vai passar, todas as coisas vão passar, mas as do meu Pai vão durar eternamente, E aí o final do capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34 é o trecho bíblico do ensino de Jesus para os ansiosos. Eu amo Mateus capítulo 6, porque vai mostrar como nosso Pai é cuidadoso, como Ele cuida de nós e como Ele espera que a gente não se preocupe. Gente, tem uma coisa que afeta a nossa geração, é a ansiedade. As pessoas estão ansiosas, as crianças estão ansiosas, os jovens estão ansiosos, todo mundo correndo de um lado para o outro, extremamente preocupados. E Jesus vai falar assim: gente, vocês não têm que preocupar com nada não. Vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer. Olhem os pássaros. Imagina Jesus sentado no monte falando com o pessoal: olha para os pássaros, o meu Pai dá comida para eles. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. E olha, esses pássaros aí, eles não ajuntam cerejas, vou fazer aqui minha despensa. Os pássaros não tem despensa, não tem armazenamento, não tem geladeira, não tem nada disso. Mas eles vivem porque o meu Pai dá alimento para eles. Vocês valem mais do que muitos pássaros, seus homens de pequena fé. Olha os lírios. Vocês ficam preocupados com o que vocês vão vestir? Olha os lírios. Eles não costuram, gente. Eles não compram tecido, se fosse nos dias de hoje. Eles não têm os aplicativos da Shein, da Shopee. E mesmo assim, o Pai veste eles de forma gloriosa. Que nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Pois o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Agora a pergunta é, versículo 27 do capítulo 6. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, vai conseguir acrescentar pelo menos 1 hora à sua vida? Não vai. Porque o meu Pai define a hora que a sua vida acaba. Então, se o que vai acontecer no futuro já vai acontecer mesmo, então viva o seu presente pelo menos em paz. Porque a sua preocupação do presente não vai mudar o que vai acontecer no futuro. Agora, uma coisa eu posso te dar garantia. Jesus está dizendo: o meu Pai sabe exatamente do que você precisa.
e Ele vai suprir as suas necessidades. Não precisa se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber e com o que é a vez de vestir, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Quem fica lá, ai, que roupa, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, são os pagãos. Vocês são filhos de Deus, vocês não se preocupam, vocês descansam e o Pai vai dar. O nosso problema é que tem um monte de coisa que a gente acha que é necessidade. E a gente acha que Deus tem que suprir, que Deus está falando, eu vou te dar o que comer, o que beber, o que vestir. Agora, muitos dos nossos sonhos são luxos, são coisas que nós não precisamos. E muitos Deus ainda nos dá pela sua bondade, porque Ele é bom. Ele vai, inclusive, vai falar, olha, qual pai que sendo mal, passei sobre isso? Não, né? Mais pra frente, é o capítulo 7. Qual de vocês que sendo maus vai dar para o filho um escorpião, uma cobra? Não vai, se o filho pedir pão, peixe. Se vocês são maus, sabem dar boas dádivas para os seus filhos, é o capítulo 7 mesmo, versículo 11. Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, o Pai também vai dar o que vocês... vai dar bons presentes, vai dar além da necessidade. Capítulo 6 ele fala da necessidade, capítulo 7 ele fala de coisas além até da necessidade, bons presentes. O problema é quando esses presentes têm um lugar tão grande no nosso coração que roubam o lugar até de Deus e se tornam ídolos, né? Então vamos estar preocupados não, gente. Eu tô numa fase da minha vida que eu falo assim, você quer saber? Tem dias que a carne tá mais, ela tá gritando, tá? Tem dia que ela tá mais forte. Mas muitas vezes quando vem assim a dificuldade, eu falo, Senhor, eu tenho até uma canção, sabe? Que eu compus. E eu sempre canto ela. Ela é assim: nada vai tirar minha paz, meu Deus não falhou jamais. Ele é tão maravilhoso, Ele é um Pai bondoso, nunca, nunca me deixou. Seu amor nunca falhou, mesmo sem eu entender, a sua vontade eu vou viver. E aí eu fico em paz. Tô falando, tem dia que minha carne tá gritando, aí eu sei que eu preciso de um jejum, de mais tempo de oração, de leitura bíblica. Mas na maioria das vezes eu tento sempre me lembrar que nada tire a sua paz. Deus está no controle, sabe do que eu preciso. Eu não tô sozinha, largada nesse mundo. Eu tenho um Pai que tá no céu e que vê todas as coisas e que supre todas as minhas necessidades. Amém? Tem dias que eu tô meio nervosa também, aí eu canto: nada vai tirar minha paz. Não vamos deixar nada tirar a nossa paz, não. Sabe por quê? Jesus falou, olha, basta cada dia o seu mal. Vive o dia de hoje. Qual que é o meu mal de hoje? Então vive o hoje, vai ficar pensando amanhã. Aí você sofre pelo amanhã. A maioria das coisas que nós sofremos, mais de 90% das coisas das quais nós sofremos, nunca vai acontecer. Das coisas que nós preocupamos, nunca vai acontecer. Então fique em paz. Capítulo 7 começa falando sobre julgamento. Fala, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Eu falei sobre isso, né? A medida com quem você julga uma pessoa é a medida que você vai ser julgado. Se você julga com empatia, com amor, com compaixão, misericórdia, Deus também vai te julgar assim. Mas se você é duro, se ninguém presta pra você, se todo mundo vai pro inferno na sua vista, se todas as pessoas são más, se não sei o que, se tomara que vai pro fogo do inferno, é assim também que nós vamos ser julgados. Por que você... Aí vai falar sobre a trave, né? Muitas pessoas conseguem observar o cisco no olho do irmão, mas não conseguem perceber que tem uma trave no seu olho. Existe um fundamento da psicologia que fala que nós temos os defeitos que percebemos nos outros. Nós temos os defeitos que nós percebemos nos outros. Sabe aquela pessoa que te incomoda o defeito dela? Muitas vezes é porque você também tem esse defeito. E aí você consegue ver o defeito nela. O problema é que a nossa mente distorce. A gente sempre diminui o nosso e aumenta o do outro. Jesus está falando assim, você não pode ser hipócrita de querer tirar o cisco do olho do seu irmão sem antes resolver o seu problema. Se você tem problema com ódio, com ira, com rancor, quem é você para querer falar do seu irmão que está lutando contra isso? É claro que Jesus vai falar sobre como nós devemos ajudar as pessoas a melhorar, mas o que a gente não pode fazer é enxergar só o erro dos outros e tentar ajudar uma pessoa sem antes ter conseguido vencer uma área da nossa vida, né? Dois cegos, um cego guiando outro cego, não vão para lugar nenhum.
E é por isso que a maioria dos ministérios, ele começa em uma área onde uma pessoa foi curada. Viviane Martinello, Thelma Martinello, por exemplo, passaram por problemas no casamento, tiveram até o divórcio, chegaram até a divorciar. E depois o Senhor restaurou aquilo, curou. E hoje eles são usados para curar e restaurar a vida de outros casamentos. Por quê? Aonde nós mais sofremos, aonde mais Deus nos curou, vai se tornar muitas vezes nosso ministério. O que a gente não pode fazer é querer ajudar a pessoa em uma área ou julgar pior, né? Uma pessoa em uma área onde nós ainda estamos lutando, né? Não podemos ser hipócritas. E aí Jesus vai falar sobre a oração eficaz, de como nós devemos pedir, clamar. Sabe, às vezes o José tá aqui em casa e ele fala comigo assim: eu quero ganhar isso. Aí eu falo, filho, não funciona assim. O que é que precisa então para ganhar esse presente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar e receber o dinheiro. E depois a gente ora. Na verdade, o certo é antes, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Perguntar para Deus se essa é a vontade dele, se ele quer nos dar. Porque às vezes uma coisa que o capitalismo trouxe é aquilo que você quer, trabalhe e compre. Tem que trabalhar também, eu falo com ele também. Tem que orar e pedir ao Senhor e também trabalhar. Porque não adianta, as coisas não vêm de mãos dadas, né? Eu quero dizer para ele que existe um esforço que é necessário, que as coisas chegam porque o pai dele está trabalhando, que o pai dele está se esforçando, né? Então, eu tento mostrar isso para ele. Mas uma coisa que a gente tem deixado de fazer é de orar. Por quê? Se eu quero comprar uma casa, tá bom, a gente entende que casa é uma coisa grande. A maioria das pessoas que é cristã vai orar para Deus ajudar. Mas muitas vezes a pessoa fala assim: você quer saber? Eu vou fazer um plano aqui. Eu vou entrar no consórcio, depois eu vou entrar nisso, depois eu vou fazer um financiamento assim. E a pessoa pode sim conseguir, mas será que nós oramos para receber as coisas? E eu falei aqui de coisas financeiras, mas será que nós temos buscado a salvação do nosso marido, né, para aquelas que lutam com relação a isso? Será que temos orado pela salvação dos nossos filhos? Será que temos orado pela conversão da nossa cidade? Será que temos orado por avivamento? Muitas das vezes nós temos deixado essa disciplina da oração. E Jesus está falando: vocês devem pedir. Quem pedir vai receber. Quem procurar vai achar. Quem bater, a porta vai ser aberta. Porque aquele que pede recebe, o que procura acha. E aquele que bate, a porta é aberta. O seu pai, ele é bom e ele sabe dar boas dádivas. Então peçam. Eu tenho buscado pedir a Deus até das pequenas e das grandes coisas. Um exemplo, meu filho ele é banguelinha, né? E já tem um tempo já que a gente tá olhando. Minha irmã colocou ele, né? Mana, se você estiver vendo essa live, obrigado, viu? Minha irmã colocou ele no plano que ela tem, odontológico. E aí a gente levou na dentista e tá cuidando dos dentinhos. E aí ela fez um orçamento pra colocar um dentinho, porque ele tinha um sorriso tão bonitinho, gente. Eu vejo aquela banguela e eu falo: oh, meu Deus, eu queria tanto um dentinho ali de novo. Nossa, já é 3h10, Jesus Cristo. Vou terminar, tá, gente? Aí o que acontece? O que é, gente? Perdão. Mas aí o que acontece? Não é só sobre... Aí a moça fez o orçamento lá. E não é barato. Não é só sobre eu decidir o que eu acho bonito, o que eu não acho bonito. O meu dinheiro não é meu. Eu não posso gastar com uma coisa sem antes questionar a Deus: Senhor, o dinheiro que o Senhor nos deu, eu posso gastar com isso? Será que eu estou fazendo isso só pela aparência do meu filho? E com isso eu estou gastando um dinheiro que o Senhor diria que era melhor eu não gastar? Né? Então é muito sério isso. Nós temos que entender que nosso dinheiro não é de Deus e que nós precisamos orar para que as coisas que nós temos venham de fato de Deus e não sejam apenas coisas que nós definimos. Amém? Eu ia falar outra coisa. Lembrei que ontem eu falei com Deus assim, que eu coloquei esse aparelho, eu custei a fazer a live ontem porque estava ferido aqui ainda. Hoje eu coloquei uma massinha aqui para dar conta e graças a Deus está bem melhor. Mas aí eu peguei e falei com Deus: Senhor, o meu dinheiro não é meu. Então não deixa aquela clínica gastar um mês sequer a mais. Porque tem muito aquela coisa, aquela cultura da clínica que enrola a pessoa com o aparelho para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro dela. Eu falei: Senhor, não deixa eles gastar um centavo a mais com enrolação, porque o meu dinheiro é teu dinheiro.
E o Senhor é bom. E aí ele fala sobre a regra de ouro. Gente, essa regra de ouro, ela define todo o resto. É realmente algo que, se nós colocarmos como princípio, vai nortear toda a nossa vida, nossas ações, que é aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você a elas. Como eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar as pessoas. Como eu gostaria de ser honrado, eu vou honrar as pessoas. Como eu gostaria de ser recebido, eu vou receber as pessoas. Ah, mas aquela pessoa não merece, mas aquela pessoa fez isso, mas aquela pessoa... Não. A maneira como você quer ser tratado, você deve tratar as pessoas. Não se elas merecem, não se o passado delas é de alguém que te fez mal, ou que ela é chata, ou porque ela faz isso, porque ela não merece ser tratada assim, porque ela trata todo mundo mal. Não é sobre a pessoa, é sobre você, meu discípulo. Lembra que Jesus está falando para os discípulos. Aquilo que você deseja que uma pessoa faça com você é o que você vai fazer com elas. E a gente não deseja ser morto, nós não vamos matar. A gente não deseja ser traído, nós não vamos trair. A gente deseja ser recebido com carinho, nós vamos receber com carinho. A gente deseja que todos nos tratem com compaixão e misericórdia, devemos tratar as pessoas com compaixão e com misericórdia. Jesus fala sobre a porta estreita, né? Sobre como ir para a eternidade com Ele. Não vai ser uma coisa fácil, vai ser apertado, estreito, difícil. Nós vamos lutar contra o pecado, porque estamos ainda nessa natureza carnal. Mas uma coisa é fato, é possível. Jesus pavimentou um novo caminho, que é estreito, que vai aqui, ó, a gente vai passar daquele jeito, com dificuldade, mas nós vamos vencer se nós nos permitirmos. Agora, se a gente quiser ir para o inferno, é muito simples. O caminho é largo, espaçoso, você pode viver sua vida do jeito que você quiser, pode fazer o que a sua carne quer e vai dar tudo certo, se esse é o seu objetivo, né? Jesus vai falar sobre a árvore que dá frutos. Para mostrar quem são os verdadeiros e falsos profetas, deve analisar as ações das pessoas. Por quê? Uma pessoa pode até fingir por um tempo, gente, mas vai se tornar nítido o fruto que ela produz, né? Uma pessoa pode até enganar por um pouquinho de tempo, mas com o tempo é impossível não perceber que tipo de fruto que uma pessoa produz. E, portanto, Jesus vai falar, uma árvore ruim vai produzir frutos ruins. E uma árvore boa vai produzir frutos bons. E é assim que vocês vão saber quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros. Jesus fala dos verdadeiros discípulos, ou seja, que vai ter os falsos. Tem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. E tem, ou seja, não é só pela como nós tratamos Deus com honra com os nossos lábios, porque, como Isaías disse, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A lei de Jesus é sobre o coração, a sinceridade do coração. E aí a gente vai ver também aquela história que Jesus usa, né? Aquela parábola sobre a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha é um homem sábio que ouviu e praticou as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus. Vem o dia mau, as chuvas, as inundações, os ventos, a tempestade, e ela permanece. A outra casa, que aparentemente era igual, mas que tem seu fundamento frágil, é aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus, mas não pratica. É como o homem que constrói sua casa sobre areia. Parece uma ótima casa, mas quando vem o primeiro sinal de tempestade, de inundação, de chuva, aquela casa cai e é um grande estrondo. Misericórdia. E aí, quando Jesus acabou de falar todas essas coisas, toda a multidão ficou maravilhada com o ensino, porque ele ensinava com autoridade. Uma vez eu até lendo sobre isso, falava que Jesus falava com autoridade porque ele vivia aquilo que ele pregava. Diferente dos mestres da lei, que apenas viviam a lei externa, mas eram pessoas arrogantes e orgulhosas, cheias de ostentação de uma vida espiritual que no fundo era vazia. Jesus falava com autoridade, como alguém que vive o que prega. E é isso que Deus espera de nós. Achei que tava chovendo. Obrigada, gente, todos que ficaram até o final, 1h15 de live, me perdoem, mas meu Deus. Ai, que Jesus me ajude, porque o Novo Testamento é tão maravilhoso. Tanto ensino prático, como que eu vou falar em 1 hora, de 3, 4 capítulos, né? Isso porque tá 3 capítulos agora, mas e quando der sábado e domingo eu tiver que aumentar, né, na semana que vem? Vou ter que dar uma resumida. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Essa leitura e estudo foi muito edificante para mim. E agora, colocar em prática.
né? Colocar em prática. Se você vê que o seu coração está se desviando, se você vê que o seu coração tem algo que precisa se arrepender, arrepende rápido e volta, porque Deus não está preocupado com as suas ações que as pessoas veem, mas sobretudo com a intenção do seu coração. Ele vê, viu? Se a gente pode enganar as pessoas, a gente pode fingir ser alguém, mas Deus vê tudo. Não dá para esconder nada dele, né? Então se arrepende logo, volta para a presença do Senhor, fala com ele: olha, eu tô sentindo isso, eu desejo isso, eu tenho esse pecado, eu tenho essa inclinação pecaminosa, eu preciso disso, eu tenho que mudar isso. Fala para ele, ele já sabe, mas ele precisa que você fale, porque isso vai demonstrar arrependimento. Amém? Bia, obrigada por ter ficado até o final. Sossô, obrigada também, querida irmã Roselaine, Jesus te abençoe. Obrigada também por ter ficado até o final. Regina, chegou tarde, Regina, depois você vê desde o início, viu? Sei que vai te edificar grandemente. Obrigada a todo mundo que assistiu a live, que ficou até o finalzinho. A Dani entrou desde o início, né, Dani? A Chiquinha também, obrigada. Quem mais que tá aí, gente? Me dá um oizinho, que vocês sabem, meu Instagram não tá aparecendo, mas... Mandar um beijão pra minha mãezinha, pra dona Leni, que assistem todas as noites. E eu esqueci as últimas lives de mandar um beijo pra vocês, ó. Beijo, Jesus abençoe vocês. Obrigada por assistirem todos os dias, viu? Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Raquel tá aqui ainda? Raquel, obrigada, Raquel, foi bom estar com você. Amiga, obrigada por ter ficado até o final também. Marquiane, querida, Deus abençoe, gente. Gratidão minha, Sossô, de estar com vocês. Como é bom falar das palavras de Jesus, né? Eu acho que estão chamando lá fora, gente. Vanilda, obrigada também. Vanilda sempre presente. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Eu acho que estão batendo lá no portão. Eu vou lá, tá bom? Beijo. Tô indo. Beijo, com Deus. Tchau.